Senadora, eu aceitei falar antes do senador Regufe, não apenas pela gentileza dele, mas também porque o que eu vou falar tem um pouco de inspiração de uma conversa que eu tive ontem com ele aqui cedo. Chamou a atenção o senador Regufe, e eu acho que a senhora vai estar de acordo com isso, que nós precisamos encontrar uma proposta que saia dessa dicotomia absurda entre PT e PSDB no Brasil. Não é possível que a gente continue achando que o Brasil se divide entre PT e PSDB, senador Viana. Tem mais coisas no cenário brasileiro. E ontem, depois dessa conversa com o Regufe, por coincidência, nós assistimos aqui um debate ferrenho entre PT e PSDB. Mas um debate ferrenho sobre o mesmo. Um debate ferrenho, mas superficial, em torno a personalidades e o que dizer de cada um. Em torno a notícias sobre um ou outro. Nada em torno a concepções diferentes do Brasil. Nada em torno a um futuro novo para o nosso país. Por exemplo, não se discutiu qual é o novo modelo industrial que esse país precisa para sair do atraso de uma economia baseada na agricultura e em outros bens primários. A economia dos commodities, ou das commodities, como queira. Faz 500 anos que esse país é um país de commodities, começando pelo pau-brasil, pelo açúcar, pelo ouro, pelo café, e com um pouco de indústria que está caindo. A nossa participação industrial no produto interno bruto. Mas essa participação industrial que vem caindo, ela é, salvo algumas exceções, como a Embraer, ela é uma indústria dos anos 50, dos anos 70 no máximo. Não é a indústria dos anos 90, do século XXI. Nós importamos tecnologia, ciência e exportamos soja, ferro e aqui e ali alguns produtos industriais que eu gosto até de chamar de primários também. Essa discussão não se faz aqui. Como é que o Brasil vai virar um país exportador de bens de alta tecnologia, mudando a cara do produto? Aqui se discute muito que o PIB é pequeno, mas não se discute que o PIB é feio, é atrasado, é antigo, não é moderno, não é bonito, não tem brilho da alta tecnologia. Não se discute isso. Aqui não se discute com seriedade o problema da Previdência. A gente discute se deve dar reajuste igual ao do salário mínimo para todas as categorias, todos os níveis de imposto. A gente discute se acaba ou não o fator previdenciário. O governo manda um novo fator previdenciário, um pouco diferente, mas é a mesma concepção. Mas a gente não para discutir qual é a proposta que nós temos para a Previdência para as crianças que vão nascer hoje e que vão se aposentar daqui a algumas décadas. É como se não existisse o futuro. O debate de ontem aqui e o debate entre PT e PSDB é como se fosse um debate só do presente. É um debate sem futuro, sem longo prazo, sem décadas na frente. Nós não discutimos aqui como esse país vai ter uma inserção competitiva no mundo. Durante os anos 50, a competitividade vinha de frear as importações. Aí os nossos carros custavam 3 vezes os carros estrangeiros, mas nós continuávamos importando o que o presidente Collor chamou de carroças. Hoje a gente continua parecido porque carro virou um produto de muita mão de obra e a gente não consegue dar o salto, por exemplo, para fabricar os robôs que fabricam os carros. A gente faz carro, mas não faz o robô. A gente não consegue fabricar, criar os nossos remédios. Esse é um país, e o debate PT-PSDB se acostumou,
que busca o made in Brazil. Quando a gente devia estar querendo era o created in Brazil. Não tem created in Brazil. Hoje, quase tudo que a gente compra pode botar um carimbo, feito no Brasil, mas não pode, sem mentir, colocar criado no Brasil, porque não é criado no Brasil que a gente consome, salvo os bens primários, porque a Embrapa criou tecnologia para produzir soja no Centro-Oeste. O debate está velho, superado, senador. Eu gostaria de ter um pouco mais de tempo aproveitando essa solidão que nós estamos sofrendo aqui. Nós não estamos discutindo a matriz energética. Continuamos discutindo aqui se a Petrobras vai ter 30% em cada poço de petróleo ou se a gente vai abolir esses 30%. Eu quero saber como a gente não vai mais precisar de petróleo para fazer os carros andarem. É isso que a gente tem que discutir. Qual é a nova matriz energética? Como é que a gente vai aproveitar o sol? Como é que a gente vai aproveitar o vento? E não apenas essa discussão sobre o papel da Petrobras no movimento das coisas do Brasil. Nós precisamos discutir aqui como ter uma estabilidade institucional nesse país. E não estamos discutindo. Nós vivemos um período de uma instabilidade profunda. Antigamente, quando mudava o presidente da República, mudava-se. Hoje, quando muda o presidente da Câmara, a gente treme. Quando muda o presidente do Senado, o país treme. Antigamente era quando os generais mudavam. Nós vivemos um período de instabilidade. É impossível fazer um debate político aqui dentro sem consultar os ministros do Supremo. E há pouco conversávamos isso aqui com o senador Jorge Viana. Intrincamos o poder político com o judiciário. Isso é prova de instabilidade. A gente não sabe se o que a gente vota aqui vai ser aceito ou não, porque depende dos juízes. Por culpa nossa, provavelmente, não deles. Mas é instabilidade. Isso é quem devia estar discutindo. A gente não discute como modernizar a gestão nesse país, com alguns presos da estatização e outros querendo a privatização, em vez de a gente saber como é que funciona bem nesse país, beneficiando o público, seja nas mãos do Estado, seja nas mãos do setor privado. Uma coisa pode ser privada e servir ao público. Uma coisa pode ser do Estado e não servir ao público. Isso a gente não está debatendo. As universidades brasileiras estatais são públicas? Isso eu queria debater aqui. Ou são apenas estatais? Os hospitais do Estado são os públicos ou não são? A gente tinha que debater mais fortemente, senadora, mas para isso vai ter que sair da dicotomia PT-PSDB. Esses dois discursos, que aliás eu acho muito parecidos, do ponto de vista do conceito fundamental do Brasil, como também o nosso e todos os partidos, não é só PT e PSDB, porque a gente não está trazendo novo. Nós estamos discutindo os erros do passado e não os acertos que a gente quer para o futuro. A gente precisa mudar esse debate, trazer uma agenda nova para o Brasil, mas uma agenda nova olhando o novo, não uma agenda nova presa do velho. Isso a gente não está fazendo aqui. Senador, eu gostaria de, dois à parte, passar aqui, primeiro para o senador Regufe. Senador Cristóvão, eu queria primeiro parabenizar Vossa Excelência por esse brilhante discurso. Eu considero que hoje nesse país se discute muitos projetos de poder, mas não se discute um projeto de país. Ninguém olha para o futuro e discute como chegar ali, qual é a meta e o que vai se fazer para chegar a essa meta. Não se coloca isso. Hoje se arregimenta pessoas contra algo, mas não se consegue arregimentar pessoas a favor de algo. A pessoa sabe o que ela é contra, mas ela não consegue saber o que ela quer colocar no lugar, em termos de ideias, de projetos. A discussão política foi uma discussão que se resumiu a cargos. Se tem cargo no governo, apoia o governo. Se não tem cargo, não apoia o governo. Quando a colaboração para um governo deveria ser no plano das ideias, deveria ser no plano dos projetos. Se vê o governo adotando um projeto correto para a população, apoiar aquilo. Então, Vossa Excelência coloca em discussão aqui um projeto de país, discutir qual é a matriz energética, discutir qual é o futuro, o que nós vamos fazer. E precisa ser debatido isso.
E eu sinto, nesse momento, uma ausência desse debate. Até porque eu sinto que, com o acirramento que nós vivemos no país, parece que o momento não é para quem pensa, para quem reflete, para quem pondera, para quem quer achar um caminho. Parece que o momento é para quem xinga. Vai ter espaço hoje, nos meios de comunicação, quem xingar mais alto e mais feio. E não aquele que propor um projeto, não aquele que tentar encontrar uma alternativa. Hoje, se um discurso nessa tribuna é um discurso crítico, ferrenho e com palavras fortes, esse discurso tem uma ressonância, uma repercussão. Um discurso nessa tribuna que formule um projeto, que apresente um projeto de lei, esse discurso não tem a mesma repercussão. Porque simplesmente hoje vale mais o ser contra algo do que a proposição de um projeto. E eu concordo com Vossa Excelência que nós temos que achar uma alternativa a essa polarização e uma alternativa que represente algo novo para esse país. Até porque a população, do jeito que ela vê hoje o Estado brasileiro e a política brasileira, ela não está satisfeita. Nós temos que discutir uma reforma do Estado, nós temos que discutir uma reforma tributária, nós temos que discutir uma reforma política e nós temos que discutir serviços públicos de qualidade, porque não cabe, com a quantidade de impostos, com uma carga tributária superior a 36% do produto interno bruto, que a população receba os serviços que ela recebe nas áreas precípuas da atuação do Estado, que são saúde, educação e segurança, que são as áreas, na minha opinião, que o Estado deveria concentrar os seus recursos. A saúde pública, em qualquer pesquisa, se dá como problema, e não só nesse governo, não só nos governos do PT, mas no governo do PSDB, e antes as pessoas nunca estão satisfeitas porque não recebem serviços públicos de qualidade. Então nós temos que fazer uma discussão. Por exemplo, por que as pessoas consideram corretas, elogiam o trabalho, por exemplo, do Hospital Sara? Qual é a diferença do Hospital Sara, por exemplo, para os outros hospitais? Por que não se discute a dedicação exclusiva do profissional de saúde no hospital? Por que não se faz essa discussão? Então, eu penso que nós temos que fazer uma discussão que leve em consideração aquele que recebe os serviços públicos e que hoje não está satisfeito com a qualidade desses serviços. E que, às vezes, essa discussão, ela, na minha concepção, ela deveria se sobrepor a essa discussão simplesmente política que onde também não se consegue reconhecer a virtude de que um fez ou de que outro fez. Eu acho que os governos do PSDB tiveram a virtude de fazer a estabilidade da moeda nesse país, isso precisa ser reconhecido, de colocar em discussão a responsabilidade fiscal. Um governo não pode gastar mais do que arrecada. Os governos do PT tiveram também um mérito de fazer um processo de inclusão social. Agora, nenhum nem outro conseguiu introduzir uma nova relação política. As relações políticas entre executivo e legislativo foram muito parecidas, com coisas baseadas num toma lá da cá. Não se discutiu um projeto de país para o futuro, não se consegue olhar para o futuro e ver onde é que a gente quer chegar, quais nichos de desenvolvimento a gente vai atacar, quais nichos da economia a gente vai competir com outros países, fazer uma política de macro desenvolvimento. Então, eu sinto falta dessa discussão de um projeto de país, e não apenas de projetos de poder, como a gente vê hoje. Muito obrigado, senador. O senhor falou dentro perfeitamente do meu discurso. Eu fico muito satisfeito de ver essa maneira como o senhor abordou. Nós precisamos de um projeto de país. E hoje, senador Medeiros, antes de passar a palavra, nós estamos jogando os bombons para a opinião pública, debatendo superficialidade. Nada de concreto, de substantivo para mudar o país a gente debate aqui. Tudo é superficialidade, inclusive a reforma política da maneira como vem sendo feita. Pura superficialidade. O concreto, entre algumas coisas que o senhor citou, estão ausentes daqui. Senador Medeiros. Senhora Presidente, senador Cristóvão, agradeço pela parte. Eu penso que não poderia ser uma hora mais oportuna para Vossa Excelência fazer esse discurso. Realmente o debate nacional está raso, e em todas as instâncias. Eu vejo que, no momento que o país está precisando justamente de discutir um projeto, um rumo, porque ninguém sabe o rumo, nós realmente temos perdido tempo em amenidades. E nós, que eu digo,
a sociedade inteira. Parece que eu vejo as pessoas vibrando com a frase de efeito que o Bochat fez contra não sei quem. É a discussão do dia. Tem um provérbio chinês que dizia o seguinte: o medíocre discute pessoas, o comum discute fatos, o sábio discute ideias. Vossa Excelência tem sido um sábio, porque sempre que sobe essa tribuna, Vossa Excelência tem se preocupado com o futuro da educação desse país, com a produção de conhecimento e com agora justamente nos trazendo, com a colaboração do senador Regufe, esse rumo de dizer, olha, o rumo é aqui, o caminho é aqui. Eu moro num estado, senador Cristóvão, que esse debate de discutir, por exemplo, a matriz energética, para nós é crucial. Queremos usinas de fio d'água ou queremos grandes reservatórios, que eu acho que deveria ser uma discussão que devíamos fazer de novo, no momento de crise hídrica. Nós vamos usar as usinas de cana só para produzir álcool ou podemos produzir também energia com elas? São temas que poderiam ser discutidos aqui, que fazer uma contribuição para o governo. Mas, realmente, temos perdido precioso tempo. E eu vejo cérebros maravilhosos que temos aqui, realmente perdendo tempo, discutindo pessoas, discutindo amenidades do dia a dia. Como se fosse uma grande novela política e a gente ficasse discutindo os personagens. Muito obrigado. Na verdade, senador Regufe. E só para concluir, na minha concepção, Vossa Excelência tem todas as condições de liderar esse projeto por um projeto alternativo para o país e que realmente pense no futuro desse país. Obrigado, senador Regufe. Senador Medeiros, veja o caso do Mato Grosso. Eu já conversei isso com o governador. O Mato Grosso quer continuar como um celeiro de soja para o mundo ou quer aproveitar a riqueza de hoje da soja e fazer do Mato Grosso um centro de produção de alta tecnologia? Um Silicon Valley? Essa é uma pergunta. Até porque o Brasil já aprendeu que um produto primário enriquece e quebra. Foi assim com a borracha, foi assim com o café, foi assim com o açúcar, foi assim com o ouro. E não vai demorar que se produzir a soja na África, na metade do caminho para o principal importador, que é a China. E o Mato Grosso pode ser daqui a 20, 30 anos ficar na situação que ficou o Belém, que ficou Manaus com a borracha, quando foi levada para a Malásia. Esse debate está faltando, senador. Eu gostaria muito de levantar aqui outros dos temas que eu acho que comporiam uma agenda para o futuro. Mas o tempo esgotou e não daria tempo mesmo que eu dobrasse esse período. Eu vou trazer isso outras vezes, inclusive, quem sabe, se tivermos sessão amanhã, eu quero retomar o debate sobre a necessidade de sair dessa polarização entre dois iguais quase, que é PT e PSDB. Não tem grande diferença de concepção para o futuro do Brasil. Aqui e ali um investimento maior na Bolsa Família que o Lula criou na Bolsa Escola. Melhorou com o Fundeb, que o Fernando Henrique criou, chamado Fundef. A concepção é a mesma. Sem radicalidade, sem reorientação dos destinos do país. E o Brasil, talvez, o presidente Lula disse que o PT e a presidente Dilma estavam abaixo do nível, não, como é que ele chamou? No volume morto. Não são só esses dois. Não é só o PT, nem só a Dilma. Todos nós estamos no volume morto. E eu temo que se nós não agirmos, o Brasil também ficará no volume morto. É isso, senhora presidente.